Glória a Deus. Você abre de novo a sua Bíblia aí em Filipenses. Capítulo 4. Versículo número 13. Filipenses 4, 13. Achamos? Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu tenho pregado esse texto, tenho falado em algumas reuniões, e existem alguns versículos na Bíblia que eles são, vamos dizer assim, versículos chaves para as pessoas. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1. Quantos conhecem? O que é que diz lá? Então, o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. E quando você vai na casa das pessoas, geralmente a Bíblia está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, que dá uma ideia de proteção para a casa. E esse texto de Filipenses 4,13, ele também é um dos mais conhecidos. E todo mundo declara ele. Ele é texto de adesivo de carro. Você vê lá no carro. Tudo posso daquele que me fortalece. Não é verdade? Só que esses dias eu tenho pensado nesse texto, e muitas vezes nós vemos esse texto, nós declaramos esse versículo, e não tem, no meu modo de ver, não tem nada errado fazer declaração, tudo posso daquele que me fortalece. Mas quando nós olhamos um pouco o que Paulo está querendo dizer, nós entendemos o contexto que esse texto está escrito. E quando nós entendemos o contexto desse texto, ele faz um sentido muito forte para nossas vidas, principalmente pelo que nós escutamos aí fora. Então, o apóstolo Paulo está tratando de um assunto muito delicado, que é um assunto, uma experiência dele, que todos nós podemos passar por ela. Porque a nossa vida nem sempre é uma vida de abundância o tempo inteiro. Quem dera se do dia que você ganha consciência até a sua morte, você tivesse uma vida de plena abundância. Mas nós sabemos que não é assim. Às vezes na vida nós temos um tempo de abundância e às vezes na vida nós temos um tempo de escassez. E o apóstolo Paulo, ele está ensinando algo muito precioso para nós nesse texto de Filipenses 4. Primeiro, que esse texto aqui, Paulo está na cadeia. Só o fato de estar na cadeia já mostra o quanto esse homem dependia e o quanto ele tinha fé no Senhor. Eu acho linda a carta de Filipenses, porque diz que a carta de Filipenses é a carta da alegria. E Paulo tinha alegria mesmo dentro da cadeia. Então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você vai um pouquinho para trás, a Bíblia diz que Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei tanto estar humilhado, como também ser honrado. De todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como abundância, como de escassez. Então, deixa eu te dizer uma coisa. As situações que nós passamos nas nossas vidas, elas vão servir para que eu e você possamos ganhar experiências. Deus permite coisas na nossa vida, às vezes abundância, às vezes escassez, às vezes fome, às vezes fartura. Deus permite situações, e essas situações que nós passamos, elas vão gerando em nós situações de experiências. E, infelizmente, para que a gente possa ganhar experiências, às vezes nós temos que passar por situações. Mas Paulo tem uma certeza no coração dele, que é o que nós temos que ter. Seja na abundância, seja na escassez, seja na fartura ou seja na fome, você vai passar por tudo isso, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Seja no momento mais difícil da sua vida, ou seja no momento mais de paz na tua vida, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Bendito seja o nome do Senhor.
E quando eu olho esse texto com esse prisma, eu sei que a minha vida está nas mãos de um Jesus que pode todas as coisas. E porque a minha vida está nas mãos de um Jesus que pode todas as coisas, eu posso ter certeza que eu vou passar, por mais que seja a adversidade que for, porque eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que me sustenta, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos fortalecer, que a gente possa ter certeza que, independente do que passemos, o Senhor é conosco. Bendito seja o nome dele. Amém? A paz, igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre uma passagem que eu ouvi outro dia, uma pregação. Peguei só um pedaço, depois eu fui ler a passagem bíblica e uma coisa me tocou o coração. É que é aquela passagem onde Pedro vai para o mar a mando de Jesus e joga a rede novamente para apanhar os peixes. E tem uma parte que ele fala assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E então, o que eu vejo assim, a gente, independente de todas as circunstâncias negativas que a gente olha na frente e não vê, né, possibilidade nenhuma, a gente fala, mas eu já fiz, eu já tentei, eu já fui. A gente tem que seguir o caminho do Senhor, a gente tem que seguir o que Jesus manda no nosso coração, porque Ele sabe o que faz e Ele tem as melhores coisas para a gente. Então, mesmo que as circunstâncias e que tudo pareça negativo e que não vai acontecer, como era o caso, Pedro já tinha trabalhado a noite inteira, já tinha jogado a rede, não tinha pego peixe. Qual era a probabilidade dele pegar um peixe? Nenhuma. Mas mesmo assim ele obedeceu ao Senhor. Ele foi e o Senhor honrou a obediência dele e deu 2 barcos cheios de peixe. Então acho que a gente tem que obedecer ao Senhor e Deus vai honrar a nossa obediência e vai nos conceder carinhos, vai, porque ele nos dá coisas tão carinhosas que às vezes a gente acha que serão impossíveis, né? E o Senhor nos concede. Mas nós temos que seguir o Senhor, nós temos que obedecer o que o Senhor nos pede. Eu acho que isso é uma. Eu sempre, aquilo que você falou, José, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sempre penso assim, ok, mas eu tenho que seguir os mandamentos do Senhor. O Senhor diz na sua palavra, siga os meus mandamentos, né? E serei contigo. Quer dizer, o pessoal bota lá no carro, tudo posso naquele que me fortalece. E nem lembra que tem a palavra do Senhor para seguir. Então, acho que o princípio é isso, a gente tem que seguir o que o Senhor nos determina. Paz. Eu queria compartilhar, eu ia dar um testemunho no domingo, eu acabei arregando, né? Coloquei o pé para trás, falei, não vou falar porque, meu, é testemunho, é testemunho. Eu falei, porque sabe quando você fica um negócio na alma? Vou, não vou, vou, não vou, não fui. No final era para ter ido. Eu falei exatamente de encontro a sua pregação, José. Semana passada aprenderam a moto do Marcelo por causa do documento, né? Ele nem se ligou que não tinha pagado. O cara pagou, parou ele. Ó, documento atrasado, pátio. Aí passamos 3 dias com a moto no pátio. Pô, primeiro dia, segundo, e aí, meu? Terceiro dia. E o mais interessante, o testemunho é esse. É como nós ficamos nesse período. Não foi o desespero.
mas foi o esperar do Senhor. Então, assim, às vezes a situação acontece e o fulano fica desesperado, né? Falou, oh, Deus, oh, você não está vendo, não sei o quê. Aí você, né, se desespera e foi um tempo de esperar e ver o agir do Senhor nas nossas vidas. Na minha, na do Marcelo, e a paz que o Senhor nos deu nesse período. E sabendo que o Senhor estava na frente de todas as coisas. No final deu tudo certo, pegou a moto, mas regularizou e tudo. Mas eu achei interessante porque o Senhor falou exatamente aquilo que ele tinha falado comigo naquela semana e você veio com a pregação. Queria dar o testemunho por causa disso. E a palavra que o Senhor me deu para hoje foi João 15, também. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas em João 15, 4, fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer aonde? Na videira. É esse que dá a vida. É o Senhor Jesus. Assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Aonde? Em Jesus. Seguir o quê? Os preceitos, os mandamentos, permanecer no Senhor. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto. Você tem dado fruto? Eu tenho dado fruto? É isso que a gente tem que analisar. Para permanecer, para não ser cortado, dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará. Lá na frente, no 16, fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. O Senhor é com você o tempo todo, como a Anice falou. Ele está contigo o tempo todo. E não é você que vai dar fruto, porque é do Senhor que vem a seiva. É do Senhor. E o vosso fruto permaneça a fim de quê? De que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é digno. Ele é digno e Ele é digno da nossa confiança. E a nossa confiança em Deus, ela é testada principalmente quando as coisas não estão tão boas. Quando vai tudo bem, você confia em Deus, não... tá tudo certo. Não é aí que a sua confiança é testada. Então o pastor José estava falando sobre situações difíceis. E a nossa confiança em Deus, ela é testada aí. E eu queria que você abrisse comigo 2 textos. O primeiro, Salmo 139. Nós estamos estudando a lição de oração de quinta com a pastora Silvia e de segunda comigo. E nós estávamos lendo alguns textos sobre oração, mas eu quero te trazer esses 2 textos aqui. Salmo 139, a partir do verso 4. Melhor, a partir do verso 1, que é demais esse salmo. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Eu não posso atingir. O Senhor, Ele é digno da nossa confiança, e essa é a profundidade. Aí você tem que ler o salmo inteiro, eu não vou ler ele todo aqui,
mas essa é a profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Quando eu vou conversar com o meu pastor, às vezes eu não termino a palavra, ele já sabe o que eu vou falar, ele já termina a minha frase e já vai falar o que eu vou responder. O Senhor, antes que a palavra me chegue, ele já sabia, já tem a resposta, o Senhor sabe quem é você. É uma coisa que a gente aprende nas bem-aventuranças, você se decepciona com você mesmo, mas o Senhor não, ele sabe. A Bíblia fala que ele sabe a nossa estrutura, ele nos conhece e sabe que nós somos pó. E eu queria que você abrisse comigo também lá em Isaías, que foi o texto que a gente abriu hoje na aula, 65, o verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Grifa esse texto aí, se na tua Bíblia não é pecado grifar. Para mim não é pecado grifar, tem gente que não gosta, né? Grifa esse texto antes de você clamar. Está falando de coisas vindouras, está falando lá, novos céus e nova terra. Mas eu creio que o princípio se aplica. Antes de você terminar de falar, o Senhor ele pode responder a tua oração. E ele fala lá no Salmo que a gente leu 139, tu me cercas por trás e por diante. Às vezes a gente acha que a nossa oração cobriu todas as áreas da nossa vida. A gente acha que já orou tudo, já pensou em tudo, mas tem coisas que você não orou e mesmo assim você pode contar com o Senhor te guardando sobre coisas que você nem pensou que precisaria orar a respeito. Eu não estou te desencorajando a orar, pelo contrário. Eu estou te dizendo que você pode confiar no Senhor, não no seu poder de intercessão. Eu estava lembrando de um caso de quando eu trabalhava na Eletropaulo, e eu queria contar para você. Eu estava para lançar um projeto para gestantes lá, e eu era meio nova na área e eu precisava mostrar que eu era boa para caramba. E aí eu comecei, travamos todo o projeto, e eu saía, você sabe de onde? Lá de Itaquera, e eu tinha que estar na Vila Olímpia às 8h20 da manhã. Eram 7 horas da manhã, eu estava acordando com o telefone do meu pai. Meu pai nunca me ligava de manhã, nunca, nunca, nunca. E naquele dia, ele me ligou, eu não sei se o alarme não funcionou, não sei o que aconteceu. E eu acordei assustada, falei, mas pai, você está me ligando por quê? Que horas são? 7 horas. Eu quase liguei o telefone na cara dele. E saí correndo. Sabe quando você está com pressa no trânsito? E aí você vai mudando de faixa e os carros vão indo para a faixa que você vai? Comigo aconteceu exatamente o contrário. Toda faixa que eu mudava, o trânsito fluía. O Espírito Santo foi abrindo, e tipo, sai todo mundo. E eu cheguei, peguei um táxi da empresa, resumindo a conversa. Eu cheguei 8h20 em ponto, com o meu diretor já estava em sala, as pessoas, e eu ia conduzir a reunião. Deu tudo certo. E eu liguei para o meu pai. Falei, mas por que o senhor me ligou? Ele falou, senti que eu tinha que te ligar. Não era uma coisa que eu tinha orado, não era uma coisa que eu estava preocupada, mas tu me cercas por trás, por diante, e ainda põe a mão sobre mim, então eu estou guardada pelo Senhor. Eu estou dando um exemplo, pode parecer bobo, mas para mim na época foi muito, muito, muito importante. Mas o Senhor guarda você, até das coisas que você não sabe que precisa ser guardado. O que acontecia no serviço? Das pessoas falarem assim, olha, eu vejo um espírito de inveja, não sei o quê. Fala, cara, inveja de mim, por quê? Não tenho nada. Tem o Senhor, mas esse você pode ter também, poxa. E aí eu descobri a gente que queria minha vaga, a gente que queria minha área, a gente que queria, sei lá o que queria. Estava de Deus, era isso que eu queria. O Senhor guarda você. Ele é digno da sua confiança. Você pode depositar toda a sua confiança no Senhor. Você não vai sair perdendo, você não vai se frustrar, você não vai perder tempo. Vale a pena confiar no nosso Deus. Amém? Então, se você está passando por uma situação bem difícil, bem, puxa, Jesus, não estou entendendo esse negócio, não sai na frente, eu estou orando tudo que eu podia, estou orando mais um pouco. Continua confiando. Você vai vir aqui, como diz os pentecostais, cantar o hino da vitória. Você vai vir aqui testemunhar que o Senhor é digno, foi digno e continua sendo digno da sua confiança. Amém? Eu tenho passado
meses difíceis esse ano. E ontem apertou mais ainda. E aí hoje eu vinha vindo para cá, estava na 23 de maio, aí eu comecei a clamar. Eu tenho orado demais, graças a Deus, né? O tempo todo. E aí eu comecei a falar com o Senhor, o que estava acontecendo, e lembrando a palavra. Eu falei, Senhor, tu disseste que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No passado, nós aprendemos que isso daí era um texto para evangelismo só para o incrédulo, mas depois a gente compreendeu que não é, é para todos. Para mim, para o cristão que passa momentos difíceis, então lembra o Senhor da palavra dele. E aí eu falei isso para o Senhor, Senhor, eu estou angustiado, estou triste, estou oprimido, e eu estou clamando ao Senhor. E o Senhor disse que o seu fardo é leve e que o Senhor aliviaria o meu, né? E eu terminei de orar, o celular, pim! Peguei, dei uma olhadinha rápida, dirigindo mesmo, um colega meu lá do serviço, mandando uma mensagem para mim, perguntando onde eu estava. Aí eu, dirigindo, usei a mensagem de voz. Falei, estou na 23 de maio, estou indo para a minha igreja, tal, assim, assado. Ele, nem me chamou, hein? Mas eu falei, não, você está de serviço hoje, eu estou de plantão, eu estou de folga, né? E aí perguntei para ele, está chovendo aí e tal? Ele falou, tá chovendo. Mas graças a Deus, de bom, tá? Eu estou aqui, como é que ele falou? Eu estou aqui, mas estou com a palavra na cabeça, no coração. Eu não vou pegar o celular para ler agora. Alguma coisa assim ele falou da palavra, né? E citou o Salmo 13. Eu falei, amém, glória a Deus. Quando ele citou o Salmo 13, eu entendi que o Senhor estava falando para mim daquele salmo, né? E aí eu falei para ele também, que eu estava vindo para a igreja, que eu estava com o coração angustiado, amargurado, ele sabe do que eu estou passando, e ele é da congregação cristã. Não sei se vocês sabem, a maioria, talvez não saiba, eles não compartilham da palavra com a gente. Eles são eles, nós somos o resto, né? É assim, a congregação, eles acham que eles sempre são certos e a gente está furado. Mas aí, ele mandou para mim o texto, um versículo do texto, e falou mais alguma coisa do Senhor. E aquilo me trouxe tanto consolo, tanta edificação, e logo depois eu já estava quase chegando aqui já, né? Aí eu falei para ele, abençoei ele e falei, estou chegando na igreja, vou ler o capítulo todo de Salmos, capítulo 13. E Salmos, capítulo 13, é isso aqui. Vocês viram o que eu reclamei, perdão, Senhor, o que eu falei para o Senhor, né? De como eu estava, que eu precisava do consolo, da fortaleza dele. E olha o que diz o Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E em questão de minutos, a angústia que eu estava sentindo se tornou em gozo, em alegria. Cheguei esfuziante aqui na igreja, né? Depois que eu li o texto, mais ainda. Aí eu estava sentado ali, encostado ali, lendo a Bíblia e orando, e o Senhor falando para mim em outros textos e me fazendo edificar de uma forma tão grandiosa que eu pensei assim, realmente eu sou muito besta, sou muito tonto mesmo de ficar me angustiando, às vezes achando que o Senhor não está ouvindo. Ele está ouvindo, ele responde na hora que ele quer. Às vezes ele demora um pouquinho, outras vezes é assim, como ele fez comigo dessa vez. O detalhe que eu considero muito relevante é esse compartilhar da palavra vindo de um irmão, como eu disse, da congregação, que eles não são de fazer isso daí, mas o Senhor usou uma pessoa de uma
denominação dessas, que não gostam de ficar falando das coisas de Deus, para mandar trazer uma palavra de alívio, de edificação para a minha vida. Ou seja, para Deus nada é impossível. Não é? Deus faz as maravilhas que Ele quiser, não é? E as glórias são do Senhor. Amém? Boa noite, paz, irmãos. É mais para testificar tudo que foi falado aqui, né? O Sete Passos tem sido uma experiência tremenda na minha vida, na vida da minha esposa. E me incomodou bastante falar de uma coisa e falei, Senhor, se mais algumas pessoas falaram do tema, eu vou, né, confirmar. E foi tudo, né? A passagem que me tocou foi 1 Tessalonicenses 5,18. É rapidinho, tem que falar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nessa semana, a lição que a gente estava aprendendo era para tudo que a gente passar na vida, tanto coisa boa quanto coisa, né, não agrada aos nossos olhos, temos que agradecer, né? Agradecer ao Senhor por tudo que a gente passa na nossa vida, não só as coisas boas, e sim as coisas ruins também. A gente acha que, poxa, mas se a gente tem Deus no nosso coração, se a gente tem Jesus no nosso coração, Ele está no controle da nossa vida. Então, se a gente está passando por tudo isso, é porque tem um porquê. Nada é por acaso, entendeu? E crendo que a vitória é decretada em nossa vida, né? Às vezes a gente passa, poxa, porque eu estou passando por isso? Ah, poxa, Senhor, eu estou passando tanto por essas coisas. Mas agradeço por tudo, porque o Senhor está no controle. Sei que é difícil fazer isso, né? Agradecer por uma coisa ruim, poxa, nós temos que agradecer, porque é a palavra do Senhor que pede. Tá bom? Amém. Jó é um homem muito rico, né? Deus gostava muito dele, e do nada Jó passou por tudo que passou. Daniel, a mesma coisa. Era um príncipe na Babilônia, foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa, e foram jogados na fornalha 7 vezes acesa mais forte. Eles estavam em posições boas, segundo os olhos deles, né? E do nada, Deus age na vida deles e faz algo que eles não entenderam. Talvez até não gostaram. Mas Jó pode dizer que tudo foi restituído na vida dele. Daniel tem o testemunho de que os leões fecharam a boca e nem tocaram nele. Sadraque, Mesaque e Abednego andaram dentro da fornalha. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente nem entende o que está acontecendo. Por melhor que seja a situação que a gente esteja, às vezes isso acontece. E eu entendo que, assim, quando as coisas estão bem, a gente meio que fica insensível aos cuidados de Deus. A gente acha que está tudo bem, a gente para de ver que Deus está olhando para a gente. E aí Deus faz isso para mostrar para a gente que não, que Ele está de olho na gente. Ele cuida da gente a todo momento. Não importa se você está bem, se você está mal, Ele está sempre cuidando da gente. E abre para mim o piano aí, tá fechado. Aperta só o 3, tá bem perigoso. Eu vou pedir desculpa pela ousadia, tá? Não costumo fazer isso, não. Mas... Fala, Gonçalo.
Eu também não gosto disso. Mas quando estávamos no louvor e a Anice começou a ministrar aqui no final, Jesus me fez lembrar de uma melodia que ele me deu por profecia. Lá no tempo do Braz ainda. E depois, quando José veio e abriu o texto e começou a discorrer sobre o texto, a letra, porque eu aqui dei uma amarelada, assim, ramelei bonito, né? Falei, vou sentar quietinho ali. Mas eu fiquei incomodado, porque não tenho nada para ser glorificado, porque foi Jesus que deu. Mas eu penso que às vezes a gente tira da igreja, né? Alguma coisa que pode edificar a sua vida. Aí eu fui ali no fundo e digitei a letra. Eu vou cantar essa canção que Jesus deu uma vez. E o jeito como Jesus deu foi muito engraçado. Virou o Elcio para mim uma vez, lá na igreja, aquele dom estranho de bater dente, língua e tudo mais, né? E falou para mim assim, olha, Deus vai te dar uma música assim. E ele começou. E eu falei, isso está muito estranho. E lembrava um hino que parecia uma fanfarra que tinha lá na igreja. Eu falei, jamais eu vou tocar uma música, vou fazer uma música com essa frase. Isso é impossível de acontecer, porque me lembrava ceifeiros somos nós fiéis e tal. Falei, não vai ser isso. O fato é que o dia seguinte eu acordei, fui tomar banho e veio a melodia na cabeça. E comecei a cantarolar a melodia 7 horas da manhã. E quando eu olhei, eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo. E era exatamente a mesma cadência que o Elcio tinha entregue. Então eu sei que veio de Deus, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido alguma vez, às vezes eu saio dedilhando algumas coisas por aqui, mas eu não quero falar do que eu faço, nem do que eu canto, porque não é o caso. Eu quero dizer isso que está escrito aí. Pai, eu posso ver no meu viver a prova do teu grande amor. Faça um filme na nossa mente e a gente é obrigado a reconhecer que Deus nos tem amado demais. Mesmo quando estamos passando no meio, eventualmente, de uma dificuldade, devemos reconhecer. O amor de Deus perpassa a nossa vida, né? Então eu quero dizer também que tu és o meu Senhor, né? Embora eu tenha que lutar, é possível que eu erre também, mas eu tenho a certeza de que Deus vem me proteger porque ele insiste em me proteger, né? Aí outro verso, Lia. Quando eu olho para o meu derredor e para as circunstâncias, eu presinto que o sofrimento vem a dificuldade, vem uma decisão difícil para tomar na semana que vem, sei lá, né? Então bate horror, a fé treme, mas nessas horas eu vou me lembrar que o Senhor está do meu lado para me socorrer. Vocês estão falando sobre essas coisas o tempo todo aqui. Sobre agradecer a Deus na dificuldade, sobre estar angustiado, clamar ao Senhor e dar a resposta no carro. Vocês estão falando dessas coisas, né? Marcela estava aqui falando também, então eu sei que eu posso crer, né? No nome de Jesus. E o refrão fala então, Jesus, o teu nome é doce e singular. E não tem igual amor do Senhor por nós, né? Então eu quero te adorar e eu quero me lembrar de que se eu atravessar a dor, né? Se eu atravessar, se eu enfrentar sombras, eu posso andar seguro, porque onde quer que esteja, ele vai estar. É o caso de Daniel na cova, é o caso dos amigos de Daniel na fornalha, é o caso de Jó, que o Senhor estava ali com ele. Então eu penso que eu não podia deixar de ministrar esse cântico, mas se você puder acompanhar, então, não precisa ficar em pé, obviamente. E vamos lá, né? Não gosto de fazer assim, porque eu fico muito exposto, mas eu penso que Deus mandou ministrar hoje. Você sabe, amor? Você conhece, né? Se quiser vir cantar comigo aqui. Pai, eu posso ver em meu viver a prova do teu grande amor. Por isso eu quero te dizer que és também o meu Senhor. Embora eu tenha que lutar, sendo possível eu errar, tu sempre vens me defender, insistes em me proteger. Eu, olhando ao meu derredor,
Sinto que hei de sofrer, no peito bate o horror, a fé começa a ceder. É nessas horas que o Senhor se achega pra me socorrer. Em Cristo sei que posso crer, pois nele está todo vencer. Jesus, teu nome é doce e singular, igual o teu amor não há. Eu quero sempre te adorar. Jesus, eu quero sempre me lembrar que se a dor atravessar e se as sombras enfrentar, seguro eu posso sempre andar, pois sei que vais me amparar por onde quer que eu andar. Lá estás. Agora para valer. Tava só treinando agora. Pai, eu posso ver no meu viver a prova do teu grande amor. Por isso eu quero te dizer que és também o meu Senhor. Embora eu tenha que lutar, sendo possível eu errar, tu sempre vens me defender, insistes em me proteger. Eu, olhando ao meu derredor, presinto que hei de sofrer, no peito bate o horror, a fé começa a ceder. É nestas horas que o Senhor se achega pra me socorrer. Em Cristo sei que posso crer, pois nele está todo vencer. Jesus, teu nome é doce e singular, igual o teu amor não há. Eu quero sempre te adorar. Jesus, eu quero sempre me lembrar que se a dor atravessar e se as sombras enfrentar, seguro eu posso sempre andar, pois sei que vais me amparar por onde quer que eu andar. Jesus, teu nome é doce e singular, igual o teu amor não há. Eu quero sempre te adorar. Jesus, eu quero sempre me lembrar que se a dor atravessar e se as sombras enfrentar, seguro eu posso sempre andar, pois sei que vais me amparar por onde quer que eu andar. Lá está. Deixa eu orar por vocês. Senhor, a gente não quer nunca se esquecer de que, mesmo quando estamos longe,
E nós clamamos, como disse lá no Salmo 119. E nós, como ovelhas, clamamos, o Senhor vai nos buscar. O Senhor está em todos os lugares. Nós te louvamos e te adoramos, porque em nenhum momento nós escapamos do teu olhar. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe onde estamos. E quando olhamos para a nossa vida e reconhecemos que o Senhor nos tem amado eternamente, nós somos constrangidos pelo teu Espírito a continuarmos crendo no Senhor. Que o Deus que nunca falhou conosco também não falhará depois. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos por tuas promessas. Nós te louvamos porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos porque o Senhor é verdadeiro. E o Senhor é infalível. E nós podemos confiar no Senhor. E nós queremos crer e aprender que por trás de cada sombra, de cada tempestade, haverá um testemunho, haverá uma vitória. Haverá algo para transmitir. Tua palavra fala que nós um dia consolaremos com as mesmas consolações com que fomos consolados. Ajuda-nos a entender esse mistério, Senhor. Que muitas vezes o Senhor permite que passemos pelas dificuldades, porque um dia alguém vai precisar ouvir isso. E nós declaramos nossa confiança no Senhor. Estamos nas tuas mãos. E o Senhor jamais permitirá que saiamos delas. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, gente. Faz um tempo já que toda vez que a gente está vindo para a igreja, a gente conversa muito, muito. E tem acontecido muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Boas também. Mas estou tirando de letra, né? Mas o mais interessante que o senhor Alberto falou, Alberto, né? A gente estava... Eu nem vinha hoje. Eu nem vinha. Mas aí o Renato tinha esquecido, ninguém queria vir, todo mundo, né? Tá. Deus está falando com a gente tanto dentro do carro, mas tanto, que assim que a gente chega na igreja, o Renato está dizendo, tem espião dentro do carro. Porque tudo bate, tudo. Tudo que vocês falaram hoje, a gente conversou dentro do carro. Eu falei, hoje, como eu fui... eu fui em Moema hoje, né? E eu morei no Campo Belo. E eu falei pro Renato, falei, poxa vida, Renato, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu sempre fui abençoada por Deus. Sempre. A minha vida inteira eu sou abençoada, porque eu já passei, sabe, coisas que nunca pensei que estaria de pé aqui hoje, e no púlpito ainda. Então, esse confiar no Senhor, essa angústia que a gente tem, Senhor, aí, de repente, o que a gente estava dizendo, Sr. Alberto, que o Senhor, Ele pode usar qualquer um. Ele usou um jumento, não foi? Ele pode usar. Aí, o Sr. Alberto fala, a gente estava dentro do carro sobre isso. Glória a Deus, Senhor. Mais uma animação, está animada, mais animada ainda para continuar a luta, que é uma luta. Mas nós estamos aí. Obrigada, gente.
enquanto o Senhor vai trazendo as coisas através da palavra de cada um, tem salmos, tem doutrina, outro tem um testemunho. E assim, no culto de quinta-feira, nós nos edificamos mutuamente, e Deus também vai trabalhando com você, para que você também aprenda a transmitir a palavra, as suas experiências, aquilo que Deus fala. E, na verdade, eu estava pensando até que eu tinha que fazer um estudo, uma pregação. Comecei a folhear um pouco o livro de Números, um pouco o livro de Deuteronômio. Já é muito tarde para falar essas coisas, mas aí eu me senti meio espicaçado a falar, por causa da referência que o Fábio fez, a maneira como este cântico chegou, me fez pensar também em outras coisas. Em Números de Deuteronômio, eu estava lembrando daquela história da nuvem que dirigia o caminhar do povo. Quando a nuvem partia, o povo se levantava e seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava. E não sei quantos pensam sobre isso, mas isso durou 40 anos no deserto. E alguém pode pensar assim, mas que utilidade tem uma direção de Deus? Numa nuvem sobre nós, mandando partir, mandando parar, para ficar rodando em círculos num deserto durante 40 anos sem um alvo. Quantos pensam isso? Mas, na verdade, se você olhar com atenção o livro de Números e o livro de Deuteronômio, você vai ver que essa instrução foi dada um pouco antes da chegada na Terra Prometida. Só que quando chegaram ali, eles foram tomados por incredulidade e desobedeceram a Deus. E aí, por causa disso, ficaram rodando atrás da nuvem 38 anos. Mas não, a nuvem tinha uma direção, tinha um alvo, tinha um objetivo e era direto. Eu estou pensando ultimamente sobre alvos e objetivos. Depois, talvez vocês vão saber mais coisas sobre isso, não sei. Mas, quando foi mencionado o Elcio, é extraordinário. Ele chegou e profetizou. E naquela mesma madrugada, as coisas começaram a acontecer, e aconteceu como ele falou, por absurda que fosse a cadência da música. O fato é que chegou. E eu lembrei do Elcio numa outra circunstância também. Eu preciso tomar cuidado, que eu não quero falar alguma coisa que diga que eu estou falando contra o Elcio em alguma coisa. Não é esse o objetivo. Mas eu vejo o Elcio, vejo cada um de nós também. Por isso que estou trazendo aqui o assunto. Ele me deu uma instrução, na verdade, ele deu uma instrução para a Selma e para a família dela, a respeito de uma encrenca que eles se meteram, fazendo uma reforma numa casa para transformá-la numa padaria, sem licença da prefeitura, sem planta, sem nada. E quando começaram a fazer, começaram a ter que dar gorjeta, molhar a mão do fiscal para ele não deixar, para ele não bloquear. O fato é que um dia ficou pronto, mas não tinha como ter a licença, e aí começaram a fazer exigências brutais que eles jamais poderiam alcançar. E eu estava começando a andar na unção do Espírito, e o Elcio disse para o Silvio, irmão dela, fala com o Dicran que ele vai ter a palavra do que deve ser feito. Ele falou que eu tinha a palavra. Eles me chamaram, eu fui na casa deles, sentei, ouvi e falei, bom, eu não tenho palavra nenhuma. Ele falou que eu tenho, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. Eu não lembro se eu disse alguma coisa, mas o fato é que eu fui com o Silvio lá na regional, lá na Moca. Entramos naquela coisa. Ele foi falar com o chefe dos fiscais, que é quem estava achacando eles. O cara tinha uma má catadura, era uma má impressão mesmo, aquele negócio, parecia uma máfia mesmo, como de fato costuma ser. Eu nem falei com o homem. O fato é que eles entraram, o Silvio sem dinheiro no bolso, saíram, e de repente o Silvio chega para mim e falou, ele concedeu o alvará.
É verdade isso que eu estou contando? É um absurdo, queridos. Jamais isso acontece com as coisas da prefeitura. É interessante que ele disse que eu tinha uma palavra, mas eu não lembro nem que palavra que eu falei que foi a chave. Eu sei que nós oramos pedindo a Deus que encaminhasse. Por que eu estou contando isso? E, queridos, essas coisas que nós experimentamos eram tão gloriosas. E, de repente, por que eu falei que não queria denegrir o Elcio? Mas a verdade é que, com o passar do tempo, aprende isso aqui na igreja, aprende aquilo na igreja, porque se luta desse jeito, que se faz daquele outro jeito, começou a desenvolver teorias da cabeça, e, de repente, perdeu-se aquela simplicidade de dizer, é assim que Deus está falando. Eu também perdi a simplicidade, você também perdeu a simplicidade. E, de repente, parece que nós não temos o alvo mais, parece que a nuvem manda andar, mas você anda e parece que está andando em círculo, e não sai. Eu creio que Deus quer renovação destas coisas, por isso que está trazendo essas lembranças. Eu creio que Deus quer azeitar esta máquina emperrada, para que ela flua naquele poder. Porque, amados, chegar diante de um fiscal sem dinheiro e na mesma hora ele dá, eu não sei o que o Silvio conversou com ele, o Silvio também não sabe dizer o que falou com ele. O fato é que o homem entrou de um jeito e saiu de outro. Só uma coisa explica, Deus mandou, ele não sabe quem mandou o fiscal, ele não sabe por que fez, provavelmente depois que eu soube embora deve ter ficado assim, o que eu fiz? Mas Deus fez. E usou um homem e uma mulher, como qualquer um de nós. Profeticamente, a música foi colocada nos galhos secos de uma árvore qualquer. Você estava dizendo que você estava falando coisa de Deus, porque chegou aqui, a confirmação veio. Deus usa mesmo, usa até a mula. De Balaão, não estou chamando. Ela falou jumento para falar que era você, mas eu não falei mula para falar que era. Mas, o fato é que não importa se é jumento ou se é mula, o fato é que Deus usa a mim e a você, e Ele quer usar. E nós vamos deixar de ser complicados na cabeça, falar com religiosidade, com uma porção de coisas, e ser mais simples com Deus. Porque Deus não é complicado, Deus é simples. É que nós conhecemos que Deus é tão grande, tão imenso, que a gente não pode imaginar que Ele vai fazer uma coisa tão simples. Fala e fala. Ele sabe o que te dizer. Sei nada. O fato é que eu falei alguma coisa que produziu efeito. Eu nem lembro o que possa ter sido. Mas eu obedeci, eu fui lá com o Silvio para ver aquele assunto. Na simplicidade que Deus opera. Uma música absurda, segundo o entendimento do Fábio, mas no dia seguinte estava concretizada. E esta letra fala de nós. Eu posso errar, mas o Senhor está sempre conosco. Eu vou encerrar com o último versículo do Salmo 119. Fala alguma coisa semelhante a isso que nós estamos falando. O Salmo 119 tem muitos versículos, você sabe. 176 versículos. Para felicidade geral, eu vou só ler os 176. Eu vou pular todos os outros. Essa é a nossa realidade. Ando errante como ovelha desgarrada. Porque se a Bíblia nos chama de ovelhas, e aqui o pastor está incluído, pastor esse, não aquele. É porque nós somos burrinhos. Ovelha é um bicho burro. Precisa de um pastor para cuidar dela. Ovelha é, daqueles que lidam com rebanhos, certamente é a mais burrinha de todas as espécies. E a oração desta ovelha desgarrada, que ela nem é capaz de fazer porque ela está desgarrada. Procura o teu servo. Se o Senhor não procurar, nós estamos fritos. É interessante, a oração da ovelha desgarrada é procura o teu servo. Mais ou menos assim, eu não vou nem saber procurar o Senhor,
procura o Senhor a mim. Mas há uma palavra aqui que é tremenda. Se você é do Senhor, esta palavra é verdadeira. Por mais desgarrado que alguém possa estar, ele não se esquece daquilo que o Senhor tem dito. Aqui fala de mandamentos, é a linguagem toda do Salmo 119. Mas se refere a tudo que o Senhor tem ordenado e prometido. Procura o teu servo, porque mesmo por mais desgarrado que eu esteja, mesmo se eu errar, eu sei que o Senhor não vai faltar. O Senhor vai estar ali. Porque eu não me esqueço do que o Senhor é, do que o Senhor tem sido para mim, do que o Senhor tem falado, do que o Senhor tem prometido. Louvado seja Deus. Isso nos mais do que nos consola, isso nos dá toda a paz e tranquilidade que precisamos. Embora o fundo do nosso coração nós queremos cumprir aquilo que o Senhor quer. Não queremos ser desgarrados. O Senhor pode nos puxar e pode completar a obra que Ele tem destinado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco aqui essa noite. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor é conosco e nós queremos ir embora embaixo dessa palavra, de que o Senhor está conosco todo o tempo. Livra-nos de todo o mal, nós possamos caminhar contigo e viver os teus planos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.